As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde, neste momento 3h09. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2013, é dia da vitória. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lu, tudo bem? Tudo, e com você, como é que foi teu final de semana? Eu tô feliz hoje. Tá feliz? É, sem motivo. É bom, mas isso, né? É bom, é ótimo. Que bom que tá feliz sem motivo. Então... Boa tarde, Ciro Júnior. Ciro Novaes. Boa tarde, Luciana. Tranquilo? Tranquilo, e com você, como é que foi de mudança nesse fim de semana? De novo? De novo. Não. Pode uma coisa dessas? Agora... Mas agora eu voltei pra Curitiba agora. Agora ele voltou pra capital, Depois de 2 anos, tô morando em Curitiba de novo. Olha que bom. É verdade, ele tá voltando pra Curitiba, tá feliz da vida. Bom. Eu que fiquei triste que vou voltar pra casa sozinha. Você vai se mudar já, vem. Não vou me mudar. Por enquanto não, é tão bom viver assim em Balsa, é tão bom ficar longe de tudo, né? Bom. Vamos lá. Vamos agora aos principais destaques do dia? Manchetes do dia. Começando com ele, no esporte, Ciro Novaes. Atlético vence a terceira partida seguida e se aproxima do G4 do Campeonato Brasileiro. Ainda no esporte, Eduardo Santana. O brasileiro José Aldo Júnior vence mais um desafio do UFC e mantém o cinturão da categoria peso-pena. E agora o destaque de Curitiba vem com o Rogério Ataíde. Jovens são aqueles que não têm cumplicidade com o passado. Esta é boa, hein? Jovens são aqueles que não têm cumplicidade com o passado. Já pra você. Já. E daqui a pouquinho, então, você tem todas essas informações. Agora vamos para a informação ainda aqui da capital com Derek Fernandes, que estreia hoje. Derek, é com você. Durante a manhã desta segunda-feira, o prefeito de Curitiba, Gustavo Frutti, esteve presente na Câmara Municipal da cidade para falar a respeito do transporte coletivo e outras questões que envolvem os 6 meses de sua legislatura já neste ano de 2013. E você vai ter que me contar tudo depois sobre esses 7 meses de trabalho, 7 meses fechados já de administração municipal na cidade de Curitiba e também na cidade onde você está ouvindo, você que não é da capital paranaense. A pergunta do dia vai ser sobre isso, daqui a pouquinho eu faço ela aqui. Vamos lá, 3h11. Vida News. Tempo e temperatura. A semana volta a ter tempo mais aberto sobre o estado do Paraná. As áreas de instabilidade que durante o final de semana trouxeram algumas chuvas isoladas para pontos do estado paranaense enfraqueceram e agora todas essas áreas de instabilidade voltam a atuar mais sobre o extremo sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul. Dessa forma, o estado do Paraná tem uma segunda-feira de tempo aberto e novamente temperaturas elevadas, já que não temos a chegada de ondas de frio. Na parte oeste do estado, o calor até aumenta de intensidade, chegando à faixa dos 30 a 32 graus na região entre Foz do Iguaçu e Palotina. Na metade norte, temperatura de 30 graus, do centro para o leste, temperatura oscilando dos 23 aos 24 graus. A terça-feira é outro dia de tempo aberto, ensolarado e também com baixos índices de umidade do ar. Em função desse ar mais seco que cobre o estado do Paraná, a partir da terça-feira voltamos a ter baixos índices de umidade do ar, principalmente no início da tarde, quando as temperaturas são bastante elevadas no oeste e na faixa norte paranaenses. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Vida News. Trânsito. E no Botucatuvinha, 2 carros bateram na rua João Santos Miola, no cruzamento com a rua João Aurélio Ribeiro. Tem um ferido no local. Bastante cuidado você que está na região do Botucatuvinha. 3h13. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3h13. Vida News. Ouvinte Vida.
Pois bem, 7 meses fechados de administração municipal na sua cidade. Nesses 7 meses, o que foi feito, o que você pode dar parabéns e o que deixou a desejar, o que realmente não foi feito de jeito nenhum na sua cidade, o que foi prometido para você e não foi cumprido e parece que nem vai ser cumprido. Você pode participar com a gente, 3029-9290 é o telefone para sua participação a partir de agora. Tem o Torpedinho também, o 9233-9290. E você pode participar também através das redes sociais. Facebook e Twitter estão à sua disposição a partir de agora. O que foi feito e o que não foi feito pela sua cidade nesses primeiros 7 meses de administração municipal? Léo. Vi o subsídio para o ônibus, né? Foi jogado no colo aí do Gustavo Frutti se agilizar para poder resolver isso. Contou com a ajuda da Câmara Municipal. E de resto, coisa grande assim, falar, ó, mudou. Não vi nada assim tão grande. Não vi algo tão significativo. Eu acho que 7 meses para essas coisas grandes também é um curto espaço de tempo. A gente vê o interesse grande do Gustavo Frutti em trabalhar. Eu acho que 7 meses ainda é pouco tempo para isso. Mas tem coisas que já davam para ter melhorado. Por exemplo? A saúde nos postos, né? O atendimento, a melhoria disso. A gente viu aí semana passada o anúncio de que os secretários o secretário ia estar tentando viabilizar isso, melhorar o atendimento nas unidades de saúde. Eu acho que isso precisa melhorar de maneira urgente. As ruas da nossa cidade estão caóticas. Eu não sei se algumas partes não estão sendo cuidadas justamente por conta de obras aos arredores, né? Esses dias eu fiquei pensando na Avenida das Torres, que tem uma parte assim que tá terrível, tá lamentável, assim, tá muito complicado de transitar. E eu descontei porque existe uma grandiosa obra, então não adianta nada arrumar bonitinho, perfeito, se tá passando caminhão, trator, veículo pesado que vai prejudicar depois. Já dou esse desconto, mas tem muitas ruas de bairros aí que estão bem abandonadas, calçadas principalmente. Eu acho que isso é um ponto a ser cuidado. Levou um tempo também para cuidar dos parques da cidade, né? O Dutti largou dos parques lá por outubro, mais ou menos, do ano passado, e de lá até aqui esses espaços públicos, gramados, ficou bem largado. Lá por abril, mais ou menos, que o Frutti começou a mexer, a cuidar disso. Mas eu acho, Lu, que 7 meses ainda é muito cedo para os grandes problemas serem resolvidos. Eu vejo o Frutti dedicado e trabalhando. Ciro Júnior, Ciro Novaes, que mania, eu não vou perder essa mania tão Ciro cedo. Júnior, Ciro Novaes, tanto faz. Ciro Novaes Júnior, na verdade, né? Vamos lá. Então, Luciana, como você sabe, eu participei da campanha de Pontal do Paraná. Exato. Eu voto lá é a cidade que eu moro, no caso, vou morar aqui por causa do trabalho, logicamente. Pra mim é o seguinte, o Edgar Rossi lá prometeu bastante coisa, desde construir hospital, até guarda municipal, até uma força política coesa pra população, pra trabalhar pra população, mas eu não vi nada até agora, Luciana. Muito pelo contrário. A administração Gimenez, que eu era oposição na época, eu era contra, eu achava totalmente fora de propósito, mas lá ele teve avanços que o Edgar Rossi tirou. Por exemplo, um exemplo claro disso é o Vale Alimentação do funcionalismo público. É verdade. Que isso realmente é um absurdo. Para quem é de Curitiba aqui, imagine você que trabalha na prefeitura, trabalha em pós-saúde, você tem o seu direito assegurado, o Vale Alimentação, e entra o Gustavo Frutti e tira. Foi exatamente isso que aconteceu em Pontal do Paraná. E não só isso, tem muitas coisas lá, a saúde lá tá precária, a saúde de Curitiba também tá muito bem, lembrou o Léo, nossos postos de saúde, mas aqui já melhoraram um pouco, né? Os postos de saúde já estão funcionando até as 10 da noite, já deram uma melhoria na administração Frutti. O Frutti, nesses 7 meses, tá dando uma atenção totalmente especial pro orçamento de Curitiba, no caso, né? Ele tá fazendo. Claro que isso que ele tá fazendo agora é um trabalho que não aparece pra população, mas daqui a 1 ou 2 anos vai aparecer. É verdade. Ele tá colocando o caixa em dia. E lá em Pontal do Paraná, espero eu que o Edgar Rossi esteja também colocando o caixa em dia, porque não tá fazendo nada. Ele tá, não só isso, ele tá ficando sozinho. Aquela aliança de 9, 10 partidos que ajudaram ele, se tiver 2, o PV e mais 1 é muito. Então vamos torcer muito, olha que agora vai vir, daqui a 2 meses já chega a temporada. Vamos torcer para que não fique só na temporada de administração pública do Edgar Rossi. Até porque daí na temporada tem a ajuda do governo do estado. Daí vai ficar fácil, vai ter policial militar, vai ter, né? Exatamente. Mas vamos também nos outros 9 meses do ano, que a população precisa de um prefeito, e vamos torcer para que o Edgar Rossi tenha os últimos 3 anos e meio um bom governo, porque a gente precisa. E você, nosso ouvinte, o que você pensa? Também dê sua opinião aqui pra gente. 3029-9290 é o telefone para sua participação e o Torpedinho 9233-9290. Fala, Léo. Eu tenho uma crítica a fazer pro Gustavo Frutti. Pode fazer. Ele é o prefeito.
Aí diz que pintou um cara aí do patrimônio histórico como é que é? Da Fundação Cultural, aí, não sei quem que é esse cara Cultural, aí. isso. Um xarope, não sei quem que é. E falou que nós não podemos abrir a cápsula do tempo, a outra. A segunda. Pô, lá da, o cara é o prefeito. O cara é o prefeito. Manda esse cara ficar quieto e abre logo que eu quero ver o que tem dentro dessa pronto, Manda embora esse cara. Ele já quer criar uma crise toda, olha só. Ô, Frutti, vem cá. Vamos fazer um protesto. Seu prefeito, eu não votei em você, eu confesso, não votei em você. Não foi seu eleitor, mas eu te respeito. Até porque ele é coxa branca. Não, e a verdade também é que se eu votasse em Curitiba, eu teria votado nele. Bom, eu vim fazer campanha e fiz campanha pra ele no segundo turno aqui em Curitiba, apesar de não votar aqui e não participar da eleição de Curitiba. Então, para encerrar o assunto, Frutti, você é o prefeito. Eu acho que nós precisamos ter acesso a esse conteúdo, falando sério agora, o conteúdo que está dentro dessa cápsula do tempo. E eu entendo a preocupação do funcionário aí, da fundação, sei lá quem é ele também. Eu entendo a preocupação, mas eu não vejo problema nenhum, Lu, a gente abrir essa garrafa aí, essa cápsula do tempo, a outra que tem, ver o que tem dentro, registrar tudo, fotografar, microfilmar, sei lá, catalogar tudo isso, deixar guardado aí nos arquivos da prefeitura, guardar de volta essa cápsula velha lá dentro e do lado colocar uma nossa nova. Não vejo nada de mal nisso. Eu acho que a gente precisava ter acesso a esse material, né? Não sei o que pode ter. Já que é para no futuro verem o que aconteceu nas novas gerações, poderíamos, na sua sugestão, colocar algo da nossa geração. Não seria legal falar que a nossa geração de 2013 viu o que tem dentro desse conteúdo, guardou aí as informações, preservou para o futuro também saber e botar uma nossa lá dentro? Seria legal. Se não abrirem, logo vai ter um caçador de tesouros, ele vai abrir de noite lá, vai fazer lá e depois ninguém vai ver. Pode acontecer. Claro que pode. E acaba não tendo mais para nossa história absolutamente nada. Eu quero mandar um abraço ao Tomás Campos, jornalista que está nos ouvindo hoje, e também a Silvia Lucina, que está pessoalmente aqui no nosso estúdio. Silvia, um beijão para você. Bom, a pergunta do dia, você pode participar, 3029-9290 é o telefone, o torpedinho é o 9233-9290 e você tem também as redes sociais. O Cristiano Ferreira, nosso ouvinte, diz o seguinte: parabéns aos ajustes financeiros realizados em toda a administração para os próximos orçamentos. Me falta a solução dos radares caça-níqueis aqui. Pronto, falei, diz o Cristiano Ferreira. Também participando com a gente o Emerson Alves. Estes 7 meses da nova administração em Colombo, ele é de Colombo, foi uma tragédia. O que era ruim ficou ainda pior, sem saúde, sem segurança e sem educação de qualidade. A melhor coisa que poderia acontecer na cidade hoje era a deposição da prefeita, que conseguiu fazer 62.500 votos na cidade, é o que diz o Emerson Alves participando com a gente. A prefeita lá é Pavim, né? É a Beth Pavim, exatamente. Ela já foi até prefeita, foi deputada estadual e agora voltou para Colombo. O Gil Tomizawa, ele diz que o que está faltando? Ciclovias. Cadê as ciclovias? Pergunta ele. O funcionário, Léo, que você falou, nos informa que o Tomás Campos é o Maurício Appel. Então, Maurício, libera para nós aí, cara. Eu comentei na brincadeira, disse na brincadeira, acho que a gente precisa de uma pitada de humor aqui nessa programação. Acho que o jornalismo no mundo mudou também. A gente tem esse jeito um pouco diferente, mas, pô, Maurício, a gente quer ver o que tem dentro, né? Eu acho que isso e não é só curiosidade, né? É histórico. É histórico, exatamente. Vai ficar para as nossas gerações, mas para a gente aqui também. É científico e sabe lá Deus o que pode ter lá dentro. Eu queria saber qual que é a lógica de chegar o senhor Maurício, não sei a idade dele, chegar lá e falar, não vamos abrir agora, vamos esperar para daqui a 100 anos abrir. Não tem graça. Não consigo ver a lógica nisso. Você quer ver eu dar um exemplo? Eu não sei, não conheço muito bem, bem não, né? Tem que conhecer profundamente a história de Curitiba para poder afirmar o que eu tô falando, não. Mas vai que encontra-se lá dentro uma moeda corrente de uma época que a gente não teve acesso ainda, que a gente não sabe, que nunca foi visto. Vai que tem uma informação dentro de um jornal que a gente não sabe de onde veio, que existe, enfim, um fato histórico, algum registro de algum vulto histórico do nosso estado, da nossa cidade, pedaços da nossa história que a gente não saiba ainda. Pode ter lá dentro, não se sabe. Apesar da probabilidade ser pequena, eu acho que isso é muito valoroso pra gente descobrir agora, né? Então seria muito legal. O Maurício, libera pra gente aí, pra cidade inteira ver. Ninguém quer que seja destruído, que seja perdido. Pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Preservado. Isso é a nossa história. E triste por não ter mais cápsulas. Eu acho que fica exemplo aí para as administrações de agora, estadual e de todo o Brasil, para que guardem, façam esse tipo de manobra e de ação muito legal. Eu sei que no governo do Rafael Greca, como prefeito, foi implantada aí uma cápsula do tempo. Eu preciso tomar as informações, mas
mas parece que na 29 de março tem lá, Lu, uma cápsula do tempo lá de 1993. Essa aí tem que guardar, não tem sentido abrir de 93. Agora de 32, é verdade, 27... já faz uma grande diferença e poderia ficar depois no museu, no próprio acervo do João Turim por bastante tempo, sem dúvida nenhuma, e qualquer pessoa poderia consultar, inclusive aqueles que virão lá em sei lá que ano, daqui 100, 200 anos. Seria muito legal isso pra gente, pra nossa cultura local. Sobre esse assunto, o Tomás Campos brinca aqui, diz o seguinte: tem que abrir a garrafa e beber o que tem dentro, diz ele. Não tem, o que tem dentro não é pra beber não, viu? Não é por nada. O Ismael Gomes Pinto diz: ainda não vi nada de diferente em Curitiba. E discordo da administração Fruit. Furou na frase: a culpa é da administração anterior. Falta qualidade é nesta gestão atual da prefeitura, diz o Ismael Gomes Pinto, participando com a gente também. É bom que nós estamos ouvindo o povo falar também aí. É o povo que está falando, exatamente. São várias realidades, porque o rádio pode estar ligado lá no Batel, onde tem piso de mármore lá, e tá ligado aí numa comunidade carente. Na Vila Nossa Senhora da Luz. Na favela, enfim, onde não tem encanamento de esgoto ainda, não tem saneamento básico, o rádio é bom por causa disso. Participando com a gente também o Fábio Magalhães, aqui no Torpedinho 9233-9290, ele diz o seguinte: boa tarde, equipe Vida News. Boa tarde, Fábio. Uma ótima semana a todos. Luciana do Céu, o furacão voltou, diz ele. Também participando o Michael Silk do Centro. Em Curitiba não foi feito absolutamente nada. 7 meses é um bom tempo para alguma mudança, diz ele. As ruas estão todas esburacadas, a linha verde está parada e nada se tem feito, é a opinião do Michael Silk, do Centro de Curitiba. Olha, Luciano, tem muita razão nessa linha verde, viu? Tem. Tá largado mesmo. Só que a culpa não é só do mas no tempo do Dutti tava obra pra caramba lá. Mas tava na época da eleição, mas tava, né? Pra aparecer, tinha um monte. Vocês lembram que tinha um caminhão em cada esquina? Tinha. De repente sumiu tudo isso, acabou o dinheiro, será? Aquele dinheiro que veio só na época da campanha? Na verdade, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o que o Gustavo fala sobre isso. Daqui a pouquinho tá o Gustavo conversando aqui com o Derek Fernandes falando sobre esse assunto. Mas você já notou que a gente tem umas obras que não acabam nunca aqui em Curitiba? Tem. Eu, desde que eu sou guri, não sei, vocês são um pouco mais velhos que eu, podem até me ajudar nisso. Desde quando? Acho que ele falou com você, Luciano. Não, foi com você, senhora. A Avenida das Torres eu nunca vi pronta. Falou, a Avenida das Torres está pronta. Já viram ou não? Ela está sempre em obras. Sempre está. Sempre assim, Sempre está em obras. E a nova agora, o novo elefante branco aí é a linha verde, que nunca vai estar pronta também. Mas parece uma coisa, começou no Beto, foi pelo Luciano Dutti, agora tá no Gustavo, vamos ver até onde vai parar. Meu neto não vai ver pronto esse negócio. Mas tem uma obra que estão fazendo agora que eu tô ouvindo desde criança, que é o Terceiro Anel do Couto. Essa estão fazendo agora. Essa estão começando. Essa eu tinha 5 anos e já falava. Mas você viu que até agora também tá duvidoso, eles fizeram uma rampa lá até agora. Então, já tem uns tapumes lá pelo menos. Tem lá um morro de areia. Opa, então já tá andando. Vamos ver, só quando estiver pronto que eu vou acreditar nisso. O Luiz Gastão Simone, o mestre Gastão, ele participando com a gente, ele é de Pontal do Paraná, ele diz o seguinte: 7 meses não foi nada feito, e qual é a novidade? Cai na gargalhada. Pontal do Paraná vive, infelizmente, várias administrações simultâneas, todas dessa mesma forma. Todas elas foram assim, como diz o Ciro Novaes, deixando muito a desejar. Você também pode participar, lembrando os telefones 3029-9290, Torpedo 9233-9290 e redes sociais. 3h27. Giro de reportagem. E hoje começamos o giro de reportagem em Porto Alegre. O cadastro positivo, olha só, está crescendo com a adesão de bancos em todo o Brasil. Acompanhe Denise Lerroque. A implantação do cadastro positivo no Brasil dá um passo importante com a adesão da rede bancária neste mês de agosto. O sistema, já adotado com sucesso em outros países, reúne o histórico financeiro do cliente e pode beneficiá-lo na hora de solicitar crédito. Para isso, é preciso se cadastrar. Uma das entidades que está registrando os consumidores interessados é a Serasa Experian. O economista da empresa, Carlos Henrique de Almeida, menciona as vantagens de aderir ao cadastro positivo. O que se espera, o que é fundamento do cadastro positivo é que as pessoas, os consumidores, paguem no crédito, pelo crédito, o risco que eles representam e não pagar uma taxa única como acontecia com o cadastro negativo.
Então, a grande virtude do cadastro positivo é separar bons de maus pagadores. O cadastro positivo está regulamentado no Brasil desde o ano passado. Quanto mais empresas adotarem a consulta ao histórico positivo, mais informações estarão disponíveis e mais consumidores perceberão os benefícios de participar. O cadastro pode ser feito diretamente no site www.serasexperian.com.br. O registro pela internet é gratuito e leva cerca de 3 minutos para ser concluído. A Serasa Experian está oferecendo aos consumidores que se cadastrarem o acesso ao serviço Me Proteja durante 30 dias. Ele monitora o CPF do consumidor e envia para ele o alerta toda vez que surgir uma consulta para compra ou outra operação financeira. Desta forma, ele será avisado se houver alguma tentativa de fraude com outras pessoas tentando usar os seus dados pessoais. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Denise Derrota. Vida News. Trânsito. Um carro e uma moto bateram neste momento em Curitiba, na Avenida Presidente Kennedy, no cruzamento com a Rua Montese, no Parolim. Tem um ferido também neste local, bastante atenção, você que está no Parolim, nas imediações da Avenida Presidente Kennedy, no cruzamento com a Rua Montese. 3h29. E ainda no nosso giro de reportagem, agora vamos saber sobre o prefeito Gustavo Frutti, da cidade de Curitiba, que hoje cedo esteve na Câmara Municipal para falar sobre estes 7 primeiros meses de sua administração. Detalhes com Derek Fernandes. Durante a manhã desta segunda-feira, o prefeito de Curitiba, Gustavo Frutti, esteve presente na Câmara Municipal da cidade para falar a respeito do transporte coletivo e outras questões que envolvem os 6 meses de sua legislatura, já neste ano de 2013. Gustavo Frutti falou da saúde do município de Curitiba e também falou que a saúde é uma das prioridades de sua gestão. São 3 destaques. Primeiro, nós conseguimos reduzir o déficit da prefeitura de 10% para 5%. E conseguimos agora equacionar boa parte das dívidas. Temos que reduzir mais, pelo menos até 3% ao final do ano. Segundo, retomamos todos os investimentos e nos últimos dias assinamos 5 ordens de serviços no valor de R$90 milhões, sendo 38 da prefeitura. Mais do que dobramos o custeio na saúde e abrimos uma série de investimentos na área social, tanto em operações a favor de moradores de rua, quanto na educação. E terceiro destaque hoje são as mensagens que enviamos à Câmara Municipal, principalmente na área de saúde, para podermos ter crédito especial para a contratação emergencial de médicos na cidade. E sendo a saúde, é o grande nó, é o grande desafio. Além da questão financeira, que prejudica brutalmente a cidade, nós já utilizamos mais de R$150 milhões para recompor dívidas, dinheiro que poderia estar sendo utilizado esse ano. Nós temos que recuperar um passivo de falta de profissionais e de atendimento especializado em algumas regiões da cidade. Vida News. E o que o Gustavo Frutti disse é exatamente isso que você estava falando, viu, Léo? Nesse primeiro momento que teve que se fazer é recompor o caixa, mas a grande preocupação dele ainda é a área de saúde, que eu acho que é a grande preocupação da população da cidade de Curitiba. Eu nem ouvi a entrevista antes de falar, é verdade. Nem ouvi, mas eu acho que é isso mesmo. E, Frutti, entre pra história dessa cidade como o cara que arrumou a saúde em Curitiba. Queria ter orgulho de... Eu queria votar em você na reeleição. Quando você for candidato de volta, com certeza ele vai ser candidato de volta, eu queria votar em você por isso, o seu cara que arrumou a saúde. Teve um médico que foi prefeito e não conseguiu arrumar. Queria ver se você consegue arrumar. Não daria um orgulho de votar num cara assim? Com certeza. Precisa de milhões numa campanha num cara assim? Não precisa. Precisa apelar, falar que recebeu dinheiro do governo só agora para poder fazer investimento. Precisa apelar colocando um caminhão e um trator em cada esquina na época da campanha. Não, só fazer isso. Faça isso que você não precisa nem... Você só aparece na televisão e fala o teu número. O povo vota em você. É isso aí. É isso que o político... É isso que o político tem que entender, Lu. Aí não adianta ele fazer... Não tô falando que foi o caso do Gustavo, nem do Luciano, mas não adianta nada de depois os políticos fazerem negociata com empreiteiras para poder ser prefeito ou ser vereador, que não adianta. O povo quer isso aí, gente. Vamos mudar o negócio, né? Cara nova em tudo, pensamento diferente, executa o teu ofício aí, faça bem o teu ofício, que você vai ficar aí com toda certeza. O que o povo quer, com toda certeza, é cumprimento no mínimo das promessas, porque foram as promessas que fizeram ele chegar lá com certeza, todos os outros prefeitos também. E pensa num cumprimento. É como vender o guarda-chuva sozinho no centro da cidade, Lu, quando tá chovendo.
Você faz o preço que você quiser, o povo vai comprar na hora, tá precisando. Então, no mar que a gente vive hoje de corrupção, de políticos que não cumprem o que prometeram, que não dão o básico, pensa, você ser o vereador, fala, eu sou o vereador que criou a lei que determina 15 minutos para atendimento, meia hora para atendimento da pessoa no posto de saúde. Aprovar e executar isso aí. Eu sou o prefeito que fui lá e reduzi o tempo de espera dos curitibanos na fila, não tem mais fila, né? O idoso é tratado com decência. Se o cara precisa fazer um eletrocardiograma, tem na hora. O cara quer fazer um exame de sangue, passa a guia, faz no dia seguinte, né? Exames mais complexos para determinar câncer, em 7 dias o cara faz, o paciente faz. Eu não sei se eles não têm vontade de entrar para a história sendo isso. Eu não consigo entender o que passa na cabeça do político. Tem que pensar assim, gente. E a gente, na hora de votar, tem que pensar num cara assim. Pelo menos tentar. Se errou, não vai votar de novo pra errar de novo. Por favor. Aí, já muda o voto. Aí fica votando em medalhão que o bisavô já era coronel. E, gente, vamos ter não cabeça. Não adianta isso. Não vota em nome, vota em quem trabalha. Bom, você pode participar da pergunta do dia hoje. A nossa pergunta é com relação a essa questão. 7 meses de administração municipal na sua cidade. O que você viu sendo feito e o que falta muito para chegar lá? Participe com a gente. O nosso telefone para sua participação é o 3029-9290. O torpedinho é o 9233-9290. E você tem também as redes sociais. Vamos agora às informações de Rogério Ataíde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi. Boa tarde, Léo Henrique. Boa tarde, Ciro Júnior. Boa tarde, Luciana do céu. Eu soube de uma, Luciana, que depois eu te conto. Mas vamos agora a minha notícia. Não é notícia, aqui uma análise dos jovens brasileiros. Jovens são os que não têm cumplicidade com o passado. Atena inspira sua imaginação, dá pujança a seus braços. Põe fogo em seus corações, a serem confiança de um ideal, transforma sua palavra em frase e de seu desejo em império. Jovens do meu Brasil, quando sabem querer, os cumes mais vetustos se aplanam ante sua vontade. Seiva renovadora dos povos, ignoram a escravidão da rotina e não suportam a aliança com a tradição. Só seus olhos podem olhar para o amanhecer sem remorsos alguns. Suas mãos possuem o privilégio de espalhar sementes fecundas em sulcos virgens, como se a história começasse no preciso momento e que forjam seus sonhos. Jovens, não desistam. Cada vez que uma geração envelhece e substitui seu ideário por apetites degenerados, a vida pública cai no abismo da imoralidade e da violência. Nessa hora, vocês, jovens brasileiros, devem empunhar a tocha e pronunciar o verbo. É uma missão renovar o mundo moral. É um dever de todos nós. E nele os povos que almejam ampliar os cimentos da justiça depositam suas esperanças, livres de dogmatismos, pensando numa humanidade melhor. Numa humanidade melhor, podem aumentar a parte da felicidade comum e diminuir o lote dos sofrimentos comuns. É aventura sem par ser jovem em momentos que serão memoráveis na história. As grandes crises e as atuais que estamos passando oferecem múltiplas oportunidades à geração incontaminada, pois iniciam na humanidade uma fervorosa reforma ética, ideológica e institucional. Uma nova consciência histórica passa a existir no mundo e transforma os valores tradicionais da justiça, da moral, do direito, da ética e da cultura. Intérpretes dela, os que entram na vida semeiam forças morais geradoras do porvir, desafiando o recrudescer nas resistências imorais que permeiam o passado. Boa tarde, Curicuri, Curitiba, Brasil. Quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. Trânsito.
Obras deixam o trânsito lento em Curitiba, no sentido São José dos Pinhais da Marechal Floriano, na região do cruzamento com a Pastor Antônio Polito. É no bairro do Boqueirão. Muito cuidado, você que está circulando por esta região. 3h38. Vida News. E nós estamos falando sobre a cidade de Curitiba e sobre a cidade onde você mora. O Wagner Wolff, no Twitter, diz o seguinte: a saúde continua um caos. 24 horas do Boa Vista, hoje pela manhã, só tinha um médico para atender. Imagina só, Boa Vista inteiro de Curitiba com um médico só. Atende Boa Vista, Santa Cândida, Bacaxeri, vai todo mundo pra ali. É uma regional enorme. Tá na hora de mais um, né? Ali, no mínimo, né? Atender, no mínimo 2 médicos. Vem Colombo também, vem tudo. Isso, vem Colombo também, bem lembrado. Vem tudo que tiver aí no carro. Até São Paulo vem ali, se deixar perto, né? Na entrada ali. Vem tudo. É verdade. É horrível realmente o que tem acontecido e precisa. Tinha que ter um no centro. É urgente. No centro da cidade tinha que ter um grande pra atender esse sim, povo. Tinha que ter uma regional grande no centro. Uns 5 andares aí pra atender esse povo, hein? O Rick Paranissa participando com a gente, ele diz o seguinte: se o Léo se candidatar com essa ideologia que ele tá aí no ar, eu voto nele. Voto em Luciana do Céu pra prefeita e no Léo pra vereador. E cai na gargalhada aqui, viu? Como diria meu amigo e saudoso falecido Alborguete, só em outra vida, né? Não, como eu não acredito em outra vida, então vamos lá, não vai acontecer tão cedo, é isso? Isso vamos aí, lá. também. E vamos continuar a girar nossa reportagem ainda em Curitiba. O Instituto Ambiental do Paraná alerta amanhã municípios do Oeste para risco de incêndios ambientais. Juliane Silva tem as informações. Boa tarde, Juliane. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, ouvintes da Vida FM. O Instituto Ambiental do Paraná, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil realizam nesta terça-feira em Toledo, no oeste do estado, uma reunião técnica com os municípios da região para definir estratégias e ações de prevenção e combate a incêndios ambientais. O trabalho é motivado pelo próprio clima. A grande quantidade de matéria vegetal seca pelas fortes geadas das últimas semanas, associada a ventos fortes, tem aumentado os riscos de incêndios ambientais durante o inverno desse ano. Por isso, o evento contará com diversas palestras relacionadas ao tema. Além dos órgãos estaduais e municipais, o encontro terá a contribuição de cooperativas, sindicatos rurais e membros da sociedade civil organizada. A reunião acontece às 9 horas da manhã no auditório da Prefeitura Municipal de Toledo. Juliane Silva com informações da Agência de Notícias do Paraná para o Vida News da Vida FM. Vida News. E voltamos agora a falar de Câmara Municipal de Curitiba. Hoje o prefeito Gustavo Frutti esteve lá dando suas explicações sobre os motivos das obras ainda estarem atrasadas e o que ele fez nesses 7 primeiros meses de administração. Você ouviu o Gustavo Frutti, agora vamos ouvir o presidente da Câmara, o Paulo Salamuni. A matéria é de Derek Fernandes. O presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Paulo Salamuni, do PV, falou dos 6 meses de gestão e das realizações com sua presidência à frente da casa. Fazer uma prestação de contas é cada vez mais premente, urgente, que se faça numa linha reta essa prestação de contas à sociedade. Nós estamos aí, as manifestações estão aí, talvez algumas pessoas que vão às ruas não tenham a noção do porquê estão indo, tem uma intuição, mas 100% dos agentes políticos e detentores de mandatos sabem por que a população está na rua. Nós, na Câmara Municipal, vamos fazer a prestação de contas dos primeiros 6 meses dessa 16ª legislatura, entre outras questões, objetivamente, a extinção de 246 cargos em comissão na Câmara de Curitiba, o sepultamento dos contratos e verbas de publicidade, que somaram de 2006 a 2010, próximo de 34 milhões de reais, não temos mais verba para publicidade, e com tudo isso e a economia das verbas de custeio, pudemos repassar para ajudar a subsidiar a tarifa do transporte coletivo. Foi o único parlamento no Brasil que se tem notícia que fez isso, repassou 10 milhões do seu custeio, do seu orçamento para a população e os usuários do transporte coletivo. Então é uma prestação rápida, vamos fazer isso aos vereadores, à cidade de Curitiba, e é assim, a menor distância entre 2 pontos continua sendo uma linha reta. É uma estrada sem volta, é prestação de contas, transparência e seriedade na coisa. Vida News.
Sobre esse assunto, seriedade, transparência na coisa pública e tal, o Fábio Magalhães participando com a gente aqui no Torpedinho 92339290 diz o seguinte: sabe o que o Gustavo Fruit fez pra mim, na minha opinião? Nada, ele não está fazendo nada. Se o Fruit pai fosse vivo, teria vergonha, é a opinião do Fábio Magalhães participando com a gente aqui através do Torpedinho. Neste momento, 3h43. Trânsito. Agora há pouco a gente deu a informação do Parolim, onde houve um acidente. Neste momento a via está liberada na Avenida Presidente Kennedy, no cruzamento com a Rua Montese. Está liberado, então você que passa pela região agora pode passar normalmente na Avenida Presidente Kennedy. 3h43. Vida News. Ouvinte Vida. Telefone na mão. Vai começar agora a nossa primeira participação, nosso primeiro brinde, primeira participação pelo telefone. Olha aí que beleza. Kit musical da Rádio Vida. Você vai poder participar ligando agora para o 3029-9290. 3029-9290. Você que ligar neste momento para o nosso telefone, você vai ganhar a revista Exibir Gospel, o CD da Ana Nóbrega. Esse é o kit musical da Rádio Vida. Revista Exibir Gospel e o CD da Ana Nóbrega. Eu já tenho uma pessoa no telefone. Boa tarde. Alô, boa tarde? Quem está falando? É Wilson. Oi, Wilson, do Centro Cívico? Exatamente. Wilson, você acaba de ganhar então o kit musical da Rádio Vida. E a nossa pergunta do dia, me diga o que você está pensando sobre a administração municipal. Ele podia melhorar a saúde pública, fazer mais postos de saúde. Por exemplo, eu moro aqui no Centro Cívico. O posto de saúde tendo o Centro Cívico fica lá no ouvidor. No ouvidor Pardinho. Uhum. Quer dizer, tem que caminhar um monte. Eu tenho uma mãe de 79 anos para levar de táxi, de carro, de bicicleta. Ótimo. É verdade. Né? Além do que, imagina, com essa idade tudo fica muito mais difícil, né? E a distância é enorme. Ok, Wilson, obrigada, viu, pela sua participação. O senhor já sabe o endereço daqui. Deus abençoe muito o senhor, muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade. Aí. Valeu. Deus abençoe o Ciro. Obrigado. Opa, um abraço, Wilson. Um abração, até mais. Nós falamos com o Wilson, ele que é do Centro Cívico. Eu vou atender aqui a segunda ligação para ver quem é que está na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É o Mário Vise. Oi, Mário Vise. Você fala da onde, Mário? Bairro Guabirotuba, Curitiba. Guabirotuba, em Curitiba. Próxima PUC. Olha só. Mário, me conte então, o que você pensa com relação à tua cidade, o que está faltando e o que foi feito, o que você acha que está legal? Acho que esse primeiro semestre o Gustavo encontrou a cozinha completamente bagunçada, um caixa furado, né? Então primeiro teve que ser um ajuste, né? Para depois você poder começar a cozinhar como se você chegasse na sua casa e os seus filhos tivessem festa na noite anterior e você encontrar a baderna, né? Ou seja, foi uma casa desorganizada que ele teve que pegar, na sua opinião. Exatamente, eu acredito. Uma sugestão que eu gostaria de colocar na rádio, né? Que para a vida dos motoristas curitibanos que estão ali com pendências de multas, né, junto ao CETRAN e ao DETRAN, o porquê os nossos deputados não lançam uma condição de uma composição de um parcelamento dessas dívidas junto ao DETRAN e CETRAN. Poderia fortalecer o caixa, há uma reclamação que falta dinheiro para o governo do estado, do município. Então tem muitas pessoas, inclusive eu, que estou inadimplente com algumas multas. Está devendo e poderia facilitar a sua vida se fosse parcelado. Perfeito. Não só a minha, como acho que de milhares, com de certeza, pessoas que não tem né? que ficar com o coração batendo mais acelerado, desviando quando você vê um comando de uma blitz. Né? Ok, Mário. Obrigada, viu? Vamos ver se algum deputado, alguém encampa essa sua ideia. Um grande abraço para você, Ótima muita semana. paz. Parabéns pelo programa. Obrigado, um abração. Até mais. Até logo. Nós falamos com o Mário Vise, também do bairro Guabirotuba. Você pode participar ainda hoje. Daqui a pouquinho eu tenho mais uma promoção para você. Nós vamos providenciar a tirada dessa segunda linha aí para parar de atrapalhar, né, Lu? Que a galera fica ligando. É verdade. Vamos providenciar e aí a gente atende. Mesmo assim, o segundo que estiver tocando, o segundo que conseguir, a gente libera. Mas nós sabemos, tem gente que comenta que, os caras não ouvem lá que tá tocando duas. A gente ouve sim, com certeza a gente ouve, mas infelizmente outra pessoa tá tocando, tá ligando, tá querendo falar também. Vamos lá, intervalo e já voltamos. Vida News.
Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. Vida News. Esportes. E vamos falar sobre esportes. Antes de começar, o Rick Paranista disse que está ouvindo e está querendo ouvir logo a parte de esportes. Daqui a pouquinho, Rick, daqui a pouquinho, antes dos meninos do Léo e do Ciro falar, vamos chamar o Felipe Esboril. Vocês veem se vocês querem fazer. Não vamos falar do Paraná hoje, então. Paraná não. Então hoje é só Atlético e Coxa. Paraná é G4, o Paraná tem que ser o primeiro a ser falado aqui. Viu só? A defesa chegou. De São Paulo agora, Felipe Esboril traz as informações sobre a imprensa espanhola que está divulgando que o Neymar está com anemia. Vamos lá, as informações são do Felipe Esboril. Neste final de semana foi divulgado que Neymar está com anemia depois de uma cirurgia nas amígdalas. Mas o médico da seleção, Dr. José Luiz Runco, afirmou que não há problemas e que já era esperado esse quadro do jogador, além de ser uma consequência da perda de sangue que o atacante teve depois de passar por esta cirurgia no último mês, após a conquista da Copa das Confederações. A informação de que Neymar está com anemia foi divulgada no sábado pela imprensa espanhola. Segundo o jornal El País, o jogador está sendo tratado com uma dieta alimentar orientada e com complementos vitamínicos. A anemia acontece pela baixa concentração de hemoglobina no sangue. Neymar se apresentou ao Barcelona na última segunda-feira. Desde então, jogou alguns minutos do jogo contra o Lechia Gdansk, na Polônia, e depois, na sexta-feira, jogou parte do jogo em que o Barcelona derrotou o Santos por 8-0. Desde sábado, o atacante está no Oriente Médio com o Barcelona em uma excursão pela Palestina e Israel. Após a estada em Israel, a delegação do Barça irá para Bangkok, Tailândia e depois Malásia para uma série de amistosos. Agência Rádio Web de São Paulo, Felipe Esboril. De São Paulo, as informações do Felipe Esboril e também do Neymar. Nós vamos voltar à nossa informação aqui local, os nossos times do Paraná. Vamos começar pela Série B, Paraná Clube, Ciro Novaes. Luciana... Série bem, né? Série bem, Série muito bem, por sinal. É verdade. Quero mandar um abraço ao meu grande amigo Rick Paranista, que está sempre ouvindo a gente quando está no carro, quando está no bar dele. Ele comentou, inclusive, que no bar dele, ele tem um restaurante ali no SIC, né, se não me engano. Ele falou que tá sempre ligado no Vida News, então um abraço, Rick. Falta obrigado, um dia o Rick dá pra gente aqui também um prêmio. Vamos lá, o primeiro casal que ligar vai poder ir lá, imaginou? Almoço, ele faz costela domingo. Imagina, e é uma costela espetacular. Que delícia, o prêmio que ele tem que dar, chama nós lá pra comer de graça, rapaz. Pois é, a gente faz um programa ao vivo lá. Como é que é o nome do lugar lá? Não sei, o Rick pode falar o restaurante do Rick ou não? Restaurante do Rick, eu acho que não. Vamos lá, Rick. E engraçado também, eu conheço o pai do Rick. O pai do Rick é igual ao Sicupira. Onde que ele vai, o pessoal pega e pede autógrafo pro pai do Rick. Hein? É muito interessante isso. Rick Restaurante, apareçam. Já tem até o slogan. O Tomás Campos, antes de você falar do Paraná, ele fala Furacão rumo a Tóquio. Daqui a pouquinho também vamos falar de Marrocos Furacão. Agora. É Marrocos, Mudou. Vamos lá. Então, Luciano, bem rapidinho. Então, o Paraná Clube venceu o Dragão Atlético Goianiense na noite de sábado por 2-0. 2 gols do JJ Morales. O argentino chegou e, olha, fazia 6 partidas que ele não entrava em campo. Entrou, dado o Cavalcante deu uma moral pra ele. Ele entrou em 22 minutos que ele entrou no segundo tempo. Ele fez os 2 gols. O Paraná Clube agora com essa vitória, Luciana, pra você ter uma ideia, está em terceiro lugar com 22 pontos. O Palmeiras é o líder com 28. O Chapecoense tem 26. E o Paraná Clube 22. Sport 21. E o próximo adversário do Paraná Clube, o Joinville, que já é amanhã. A Série B é dinâmica. Tem jogo sábado, agora tem jogo terça-feira. E o Joinville tem 20 pontos. E o Paraná Clube precisa dessa vitória, Luciano, contra o Joinville, para se manter nesse G4. E olha, eu acredito que nem eu falei na sexta-feira aqui, o Paraná Clube vai entrar no G4 e não sai mais. O Paraná Clube tá numa ascensão violenta, são 8 partidas invicto. Tirando o Palmeiras, acredito que é o time que mais tem invencibilidade nessa Série B. E muito legal. O Dado Cavalcante já confirmou para o jogo de amanhã que o Anderson e o Reinaldo já estão prontos e vão para a partida contra o Joinville. Olha só, sobre o Rick Paranista, apenas fazendo aqui um adendo, ele disse que o restaurante dele fica no Fazendinha, entre Fazendinha e Cidade Industrial, como você colocou, Ciro. E o nome do restaurante é La Verde. Olha aí La que nome Verde, bom. Um paranista com o restaurante La Verde. Que coisa, né? Um paranista que tem o restaurante La Verde é filho do Sicupira. Ei, beleza. Tá bonito o negócio lá, né? Eu só queria levantar aí, Ciro, amanhã, para nós sabermos.
vermos, o Paraná recebe quanto de TV hoje em dia e quanto vai receber se subir? Eu acho que dobra, pelo menos, né? Eu acho que triplica. Pelo menos dobra. Vai triplicar no mínimo. Então você pensa o que pode acontecer com o Paraná Clube ano que vem, gente. Vamos torcer para isso, e todo mundo sabe aqui das nossas preferências de time, é bom sempre falar sobre esse assunto, que é fundamental que o Paraná Clube esteja na primeira divisão para a gente ter 6 jogos de primeira divisão no ano aqui na nossa cidade, para ter 3 representantes da Série A no nosso campeonato estadual, para ter força perante Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Vê o que Santa Catarina tá fazendo no futebol, gente. Eles estão aprontando Santa Catarina, de tempos para cá deu uma crescida imensa no futebol de Santa Catarina. Então é importante que o Paraná Clube suba esse ano e fique ano que vem. Olha só, o Paraná recebe hoje próximo de 1,5 milhão de TV. E se subir vai receber no mínimo 15. Boa, olha só a diferença, né? Aí você pode contratar um goleiro melhor, um meio-campo melhor, um atacante melhor. Eu acho muito errado, muita gente tá criticando no Campeonato Paranaense para o clube não montar time. Mas como que eles vão competir contra o Atlético Curitiba que ganhou 20 milhões? Não tem como. Isso aí. Eles têm que fizeram exatamente, Casinha tá de parabéns. Pé no chão. Fez pé no chão e montou o time pra Série B. Perfeito, conseguiu fazer um bom time pra Série B. Isso aí. Curitiba que perdeu a primeira no ano no Campeonato Brasileiro, Lu. É a 4ª derrota do Curitiba, já vamos para o mês já estamos em agosto, né? E o Curitiba registra a 4ª derrota no ano. Perdeu para o Nacional do Amazonas, perdeu para o Atlético Paranaense na reta final do Campeonato Paranense e para o Paraná Clube. E agora para o time do Cruzeiro. É a 4ª derrota no ano do Coxa. Acabou sentindo aí falta do Alex e outros desfalques que o Coxa tem aí desde o início do campeonato. E foi um jogo meio complicado, meio dramático, porque eu acho que o time, depois que o Keirson saiu de campo, sentiu mais ainda. O Coxa se demonstrou muito interessado na partida, foi pra cima, não se acovardou diante do Cruzeiro. O Vanderlei foi espetacular nessa partida. Ele tem uns erros estranhos, né, Ciro? Tem, mas a defesa que ele fez ali no Ribeiro, ali no Ribeirinho, Everton Ribeiro, foi fantástico. Incrível. Ele sai chutando a orelha da bola, às vezes, perde o tempo da bola, mas sábado, ele foi sensacional. Ele salvou o Curitiba de tomar uns 4 gols. Você achou que foi pênalti no Robinho no finalzinho do jogo? Pô, é meio complicado, né? A distância de ver, dividido. A situação. Eu achei que foi, que calçou. Tocou realmente no pé do jogador, mas às vezes, senhor, a gente vê pausadamente no slow motion, certo. A gente nota que foi. Aí se solta corrido, não foi. Mas aí você olha de trás... Imagina o juiz, então o árbitro não tem como, Se fosse o mesmo lance pro Cruzeiro lá no Mineirão, não tenha dúvida. Mas daí você olha e vê, às vezes, de costa. Aí de frente não é. Então, a jogada, um lance polêmico. Dá pra dar um desconto pro árbitro aí nessa, na minha opinião, né? Tirando aí a paixão, logicamente eu queria que fosse pênalti. O Tomás Campos, comentando sobre o Coxa, diz que o Coxa está sofrendo de Alex dependência. Isso faz tempo. E que o Keirson é um ex-jogador em atividade. Concorda? Pois é, eu ia chegar nesse ponto da história aí do que aconteceu com o Keirson, que na minha opinião abalou sim o elenco. O Keirson saiu chorando de campo. Coitado, Foi assustadora a cena, porque ele já passou 2 anos, imagina, Ciro, 2 anos a gente aqui sem poder falar, sem poder sentar aqui e fazer o programa. Ele ficou 2 anos e aí na partida que ele teve uma chance um pouco maior, tomou esse susto. Eu li agora há pouco aqui que ele foi reavaliado já, não teve lesão nenhuma séria. Foi a pancada uma trave, pancada, né? Realmente uma pancada na trave. Ele sentiu ali a dor, preferiu sair, optou por sair, saiu chorando mesmo, como criança de dentro de campo, mas foi avaliado melhor, tá em observação o Keirson, mas parece não ter acontecido nada demais. Foi apenas o susto. Vê como mexe com a cabeça do cara essa coisa, né? 2 anos fora, 2 lesões sérias, terceira igual na carreira, é complicado realmente, mas parece que tá tudo bem com o Keirson, ainda sente dores, mas é apenas isso, apenas uma pancada. O Bill teve uma lesão no músculo adutor da coxa direita, é a suspeita, né? Vai fazer o exame hoje, faz uma ressonância hoje no fim da tarde para descobrir o que acontece. O Alex ainda é dúvida contra o Grêmio, não se sabe se ele volta ou não, se desinchar o tornozelo e não tiver nenhum edema, ele pode entrar em campo. E o David e o Urso continuam aí encostados por mais um bom tempo para poder se recuperar. O Curitiba que pega na quinta-feira o Grêmio e encara uma partida complicada, difícil. Fora de casa, o Grêmio aí tá embalando, tem grandes jogadores no seu elenco. É uma partida bem difícil, bem complicada pro time do Curitiba. Atlético Paranaense, Ciro.
O Atlético tem muitas boas notícias, Luciano. Eu vou começar com uma pra gente já vibrar de cara. O Marcão foi emprestado. O Marcão não faz mais parte do Olha do só! elenco pra esse ano. Tanto que a gente pediu mudança no Marcão. Vamos lá. Emprestou pra quem? Pro Trieste, né? O América Mineiro. Nossa, O América coitado Mineiro. do América Mineiro. Vai fazer dupla ataque com o Fábio Júnior. Que culpa que o América Olha Mineiro só. tem com isso, hein? Que Bem, culpa. A culpa que eles têm de não pesquisar o jogador antes, né? Então, se não presta atenção, tem que pagar por isso, né? O Atlético também tem sua terceira vitória seguida. Já vem 5 jogos do Mancini. O Mancini está invicto no comando Atlético Paranaense. Ele tem 3 vitórias e 2 empates. O Atlético mudou muito. O Atlético Paranaense que a gente via do Drubsky e às vezes muita gente enaltecia, por incrível que pareça, é outro time completamente diferente com os mesmos jogadores. Postura, né? É outra coisa, é impressionante. O Atlético ontem contra o Goiás, Luciano, foi um jogo de ataque contra a defesa. O Everton não fez nenhuma defesa perigosa. Olha só, eu acertei o placar, hein? Eu não sei de onde que eu coloquei o 1 pro Goiás, a Pro defesa Goiás, do Atlético eu ali. acertei. Tá tomando bastante gol, mas não era pra ter tomado. Mas sei lá, o Goiás também tem um time bom. O Goiás, pra você ter uma ideia, tá na 13ª colocação com 13. E o mais interessante, Luciano, o Atlético é o 8º colocado com 16 pontos, a apenas 3 pontos do G4. E dá pra acreditar? Agora há Não pouquinho o Atlético tava terrível, tava lá já quase apodrecendo nas últimas posições. E com uma composição de resultados, o Atlético na próxima rodada agora pode terminar no G4. Porque se o Atlético pegar o Bahia, vencendo o Bahia, passa o Bahia. O Internacional, que também tem 19 pontos, se perder, vai diminuir o seu saldo de gols para 2. O Atlético ganhando mesmo de 1-0, vai para 3 e já passaria o Internacional também. O Vitória, eu admito que não vi com quem que o Vitória joga, mas o Atlético Paranaense, com o Vitória empatando, ou vencendo o Bahia e perdendo o Internacional, o Atlético termina em G4. E apenas ficaria, se o Coxa não ter sucesso contra o Grêmio, se o Coxa perder no caso, fica apenas 1 ponto do Grêmio na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. É algo assim, praticamente surreal, né, Luciano? É algo assim que o torcedor atleticano no Drubsky não imaginava que poderia estar vivendo isso agora. É, com toda certeza. E vamos torcer também que mantenha, né? Agora, amanhã, por exemplo, vai ter o sorteio da Copa do Brasil, do enquadramento para a próxima fase dos oitavas de final da Copa do Brasil. O Atlético ficou no grupo B, são 2 blocos, o bloco A e o bloco B. O Atlético pode pegar nas oitavas ou o Corinthians, Palmeiras, o Fluminense, o Vasco, o Atlético Mineiro ou o Grêmio. Nossa, só pedreira. Só pedreira. Vamos dizer assim que o bloco B ficou times mais fracos, né, abaixo no ranking, né? Ficou do 9º em diante do ranking. Ou seja, então esses times que o Atlético vai enfrentar tirando o Palmeiras, que eu acho que o Palmeiras tem um elenco mais fraco, todos os outros, o Vasco também eu acho que o Atlético dá pra passar com até alguma tranquilidade. Não é aquela coisa, né? Mas Corinthians, o Fluminense, Atlético Mineiro e o Grêmio vai ser pedreira mesmo, então vamos torcer amanhã pra que tudo dê certo e o Atlético tenha ou Vasco ou Palmeiras, que pra mim seriam as duas jogos menos difíceis, vamos dizer assim. Então, rapidinho, Luciano, a classificação da Série A, o Botafogo tem 23, Cruzeiro 21, Coritiba 20, o Inter 19, Bahia 19, Vitória 18, o Corinthians tem 17 e o Atlético Paranaense está em 8º lugar, empatado com o Grêmio com 16 pontos. Ok, fechando o nosso giro de esportes, agora vamos a Brasília. José Aldo venceu a luta do UFC e mantém o cinturão do peso pena. Detalhes com Eduardo Santana. O brasileiro José Aldo Júnior vence mais um desafio do UFC e mantém o cinturão da categoria peso-pena. Ele bateu por nocaute técnico o sul-coreano Chan Sung-jung no 4º round da principal luta da noite do UFC Rio, realizado neste sábado. Foi a 5ª vez consecutiva que Aldo defendeu o cinturão dos penas e se mantém como o único brasileiro campeão do UFC. O treinador pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu, Francisco Mesquita Júnior, acompanhou a luta. Para ele, o brasileiro enfrentou mais dificuldades que o esperado, por ter perdido o golpe mais forte dele desde o início da luta. Ele tem um poder no chute baixo dele que é fora do comum. Ele consegue desestabilizar o oponente muito facilmente com esse chute baixo que ele usa. O primeiro chute que ele deu, o ângulo não estava favorável, ele bateu o peito do pé no joelho do coreano e acho que isso foi aí essencial para ele ter que mudar a tática dele. Ainda assim, a vitória veio aos 2 minutos do 4º round, quando Aldo percebeu que o ombro direito do zumbi coreano tinha sido deslocado. O brasileiro mirou para o ponto fraco e desferiu 3 chutes poderosos na região, o que fez o oponente abrir a guarda para segurar a dor no ombro, e Aldo o levou para o chão.
A partir daí, foram socos na cabeça até o juiz decretar o nocaute técnico. O instrutor Francisco Mesquita considerou que a vitória foi estratégica. Porque ele teve discernimento de não entrar em desespero durante a luta, porque muita gente ali dá um chute, machuca o pé, a cabeça do cara já fica desestabilizada emocionalmente e tudo. Acho que tanto ele quanto a equipe dele estão de parabéns por conseguirem manter a calma e fazer uma mudança de estratégia, entrar com um plano B também muito eficiente e conseguir mantendo a luta, porque de qualquer forma ele estava já ganhando a luta, antes mesmo da lesão do coreano, ele já estava ganhando a luta por pontos, eu acho que ele ia levar até o final sem problema. Agora, a ideia do presidente do UFC, Dana White, é subir o brasileiro de categoria e já prometeu que, caso isso aconteça, ele terá chance de lutar pelo título muito em breve. O instrutor de MMA, Francisco Mesquita, acredita que Aldo não teria muitos problemas na categoria peso leve. No caso específico do Aldo, dá para perceber que ele é um pouco maior do que os outros adversários da categoria. Ele usa o método de corte de peso e acaba que ele sente muito também, que fica um pouco debilitado. Acredito eu que pelo biotipo dele, ele seja naturalmente um peso leve. Após a conquista do título, Aldo passou por uma tomografia na madrugada de sábado para domingo e constatou uma fratura no pé direito. No entanto, é pequena e não precisará de cirurgia. Aldo deve ficar afastado por 8 semanas para tratar a lesão. Agência Rádio Web, de Brasília, Eduardo Santana. Vida News. Ouvinte Vida. Fone na mão, telefone na mão. Eu vou ler aqui algumas participações rapidinho. Hoje eu perguntei para você o que você pensa sobre o administrador, o prefeito do seu município, como é que foram os 7 primeiros meses da administração dele. A Vanessa do Água Verde diz: em 7 meses, o Fruit nada fez e nem vai fazer. Tô quase doando meu salário para o prefeito. Quem sabe ele faz algo, diz a Vanessa do Água Verde. Também participando com a gente aqui, o Ciclista ao Vivo diz o seguinte: eu, como qualquer pedalante de Curitiba, gostaria de saber sobre nossas ciclovias, porque até agora ninguém fala nada sobre o assunto. É a opinião do ciclista participando com a gente, o Ciclista ao Vivo. Neste momento, 4 horas, 8 minutos, 4 e 8. Agora sim, a partir de agora, tá valendo. Antes não estava valendo você ligar, mas a partir de agora tá valendo. Só tem que esperar o Ciro Novaes desligar aqui o telefone. 3029-9290, o telefone para o kit cultural da Rádio Vida. Vem a revista Exibir Gospel, um par de ingressos do Cinemark e o CD da Alda Célia. Eu já tenho alguém aqui já na linha. Boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? É o Luciano Lima. Oi, Luciano Lima. Como vai, pastor? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. E você? Tudo bem. O senhor tá falando de qual bairro? Estou falando aqui do Barreirinha, mas eu moro em Almirante Tamandaré. Mora em Almirante Tamandaré, mas está ouvindo hoje no Barreirinha. Pastor Luciano Lima, o senhor ganhou então o kit cultural, pode vir buscar aqui com a gente e me responda a pergunta do dia. Como é que está a administração do nosso prefeito Gustavo Fruit ou então do seu prefeito de Almirante Tamandaré? O senhor decide de quem falar. Bom, do Gustavo Fruit, eu tenho visto que ele tem feito, né, pouca coisa, não tem muita coisa com relação à saúde, ao transporte, aí fez essa ajuda com relação à tarifa, e o nosso prefeito do Almirante Tamandaré ali, o Claudinei, eu não estou vendo ele fazer nada com relação à saúde, escola, moradia, então tá bem difícil o negócio. Vai precisar fazer muita coisa se quiser conquistar o povo ainda, então, de novo. Com certeza. Ok, pastor, obrigado pela sua participação, um grande abraço para o senhor e até a próxima, Deus o abençoe. Amém, vocês também dão um abraço pessoal aí, tá? Tá bom, abração, pastor, até. Nós falamos com o Luciano Lima, ele que é do Barreirinha. Eu vou atender aqui a segunda ligação, vamos ver quem está na linha. Boa tarde. Olá, boa tarde, falo com o Flávio. Oi, Flávio, tá falando da onde, Flávio? Portão. Tá falando do Portão. Flávio, conta pra mim então o que você pensa sobre a administração municipal. O Fruit está começando o trabalho pelas coisas erradas, né, que o Dutti fez. Então vamos dar mais um ano aí para ele, aliás, terminar, para ele colocar a casa em ordem. E a partir do ano que vem, acredito eu que ele vai colocar o plano dele em ação mesmo, as coisas acontecerem. Quer dizer, o senhor acha que é só o começo, então, até ajustar a casa? Com certeza. Dá para ver que ele já teve bastante
trabalha aí em questão financeira, né? O mais trabalho é a questão financeira, afinal não tem dinheiro para pagar as coisas. Então vamos esperar que assim. Um grande abraço para você, Flávio. Deus abençoe. Um abração para você e para toda a sua família. Até a próxima. Amém, valeu, obrigado. Tchau, tchau. Neste momento, 4h11. 4h11. Eu vou atender a terceira só de curiosidade. Vamos lá. Boa tarde. Quem está falando? Boa noite. Boa tarde, é Luiz. Oi, Luiz. Está falando da onde? É aqui do bairro do Xaxim. Do Xaxim. Luiz, para não perder a viagem e conversar com a gente, me responda também. A administração municipal do prefeito Gustavo Frutti, qual a avaliação nesses 7 primeiros meses? Se você me permite, minha querida. Claro. Eu estava ouvindo há pouco vocês comentando sobre a linha verde. Com certeza. Eu sou morador aqui do Xaxim desde 1969. Acompanho a BR-116 aqui desde que o Exército marchava. Você tem ideia de como eu conheço a região do trânsito. Depois de Maurício Frutti, todos os prefeitos, enfim, que governaram a nossa cidade, surgiu nos novos governos a ideia de se fazer isso aqui uma avenida. Mas olha, é uma vergonha, porque desde que eu vi a fundação desse asfalto novo, onde começou a se implantar a avenida, alguns dos engenheiros, construtores da instalação de semáforos, eu conversava com eles, eles me diziam assim, que o custo de implantação de um semáforo é de R$70 mil. Isso naquela época. Já pensou? O custo mensal da manutenção de somente um desses nossos maravilhosos semáforos aqui é de R$500 mês para a prefeitura. É muito dinheiro. Então, aí para instalar um custava R$70 mil naquela época. R$500 de manutenção por semáforo. Por que não fizeram? Eu quero fazer a pergunta para o nosso excelentíssimo Gustavo Frutti. Por que não fizeram? Por que ele não? Qual é a ideia dele? Porque ele foi governador federal nessas épocas, ele foi um homem público nessas épocas, federal, interferia, mandando ou não dinheiro para o Estado nessas épocas. Não fizeram. Essa avenida aqui vai ser uma vergonha daqui uns dias, porque ela já está sufocada, já nasceu morta. Isso aqui já nasceu morto, simplesmente. Vamos ver se a gente consegue trazer alguém da prefeitura. Até tô deixando já o microfone aberto. Se alguém da prefeitura quiser contar pra gente o que vai fazer com a linha verde, pra melhorar a linha verde, pode vir aqui no nosso estúdio que a gente vai entrevistar, viu? Eu queria soltar mais um detalhe. Por favor, se alguém contasse, eu já comprei 32 semáforos. 32? Só na linha verde? A instalação de um semáforo, mais 500 de manutenção por semáforo, vezes quantos anos? O custo de implantação de uma trincheira é para a vida inteira. Está levando todo esse dinheiro, por que insistir tanto em fazer semáforo e não fazer viaduto, que é eterno, não fazer trincheira, que é para sempre? Ok, 22... E aí esse caos aqui que nós vivemos na rodovia, vocês estão dentro do estúdio de rádio, mas circulam pela cidade. Agora nós que vivemos aqui vizinho, paralelo à Via Verde, eu vejo todo dia que dezenas e dezenas de amontoado de batida de carro aqui nessa avenida. Pelos cálculos aqui feitos pelo Ciro Novaes, enquanto o senhor falava, nós teríamos aí 2.240.000 só em semáforos na linha verde. Então, e essas são informações que é da empresa própria que instalava semáforo aqui na época na região. Ok, seu Luiz, eu tenho que terminar o nosso programa. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Vamos dar uma oportunidade. O senhor Gustavo Frutti tem toda a oportunidade de escrever o seu nome na história de Curitiba. Ele lutou, ele veio como um pangarezão lá de trás, olha, e conseguiu chegar à liderança de Curitiba. Ele tem que honrar o nome do pai dele, o nome dele e fazer história, passar por cima de politicagem, já que ele disse que queria ser como governador Beto Richa, fazer um governo austero em Curitiba. Ele está com a oportunidade. A oportunidade lhe foi dada pelo povo de Curitiba. Não tem nada mais, nada menos do que executar, fazer, enfrentar, e ele tem o nosso apoio até então, se ele não for merecedor descrédito daqui para frente. Ok, mas, Luiz. Então, ele tem a nossa oportunidade e tem a nossa confiança. Muito obrigado, um grande abraço para o senhor. Obrigado, e até a próxima, querido, muita paz. Vocês aí. Um abração, tchau, tchau. Nós falamos com o Luiz, ele é do Xaxim, apenas lembrando que a obra foi feita pelo Beto Richa, foi continuada pelo Luciano Dutti e agora o Gustavo Frutti está com, entre aspas, esse pepino na mão. Vamos lá, terminando nossa programação, 4h15. Vida News. Voadora do dia. Rapidamente, nos prefeitos que nesses 7 meses nada fizeram ou não tinham caixa realmente
disponível e por isso nada fizeram. Essa voadora não vai ao Gustavo não, viu? Que é uma situação diferenciada, ele pegou o déficit, o caixa em déficit. Mas a maioria dos prefeitos em todo esse Paraná não pegaram com déficit não. Aliás, o Ciro falou aqui até de Pontal do Paraná, lá o caixa estava em superávit e nada foi feito da mesma forma. Aliás, vários benefícios foram tirados. Portanto, voadora em quem não faz o seu papel na administração municipal. 4h16. Vida News. Tchau, Ciro Novaes. Tchau, Luciana. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Léo, tchau. Valeu, Lu. Beijo pra você, abraço pro Ciro, pra todos os nossos ouvintes. Eu sigo até às 5. Até às 5 horas da tarde. Você continua com a gente, com o Léo. Amanhã, às 3 da tarde, chega o Vida News pra você. Até lá. Tchau, tchau. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3 da tarde.